Todos encontraram? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: Ó filho, honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? Vou reler novamente a palavra do Senhor. Ó filho, honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? Eita, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar, Pai querido e Pai amado, Pai justo. Estamos aqui diante da Tua presença, Pai querido. Que o Senhor venha crescer, a gente venha diminuir, Senhor. Que eu venha ser um canal, Pai querido, de bênçãos, para o Senhor transmitir aquilo que o Senhor tem para a amada igreja, Pai. Que a Tua palavra venha, Pai querido, e percorra, Senhor, todo o alvo que o Senhor queira alvejar, Pai querido. Que a Tua palavra venha com poder e autoridade, Pai. Sabemos que o Senhor é o nosso Pai. Estamos aqui diante da Tua presença, Pai. Fala com cada um de nós aqui nessa noite. Te oro e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Que credes, amém. Amém. Pode se assentar, irmãos. Malaquias capítulo 1, no versículo 6. Aleluia. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? Aleluia. Glória a Deus. Isso é Deus falando, irmãos. Aleluia. Isso é Deus falando. Nós estamos aqui com o último livro do Antigo Testamento. Malaquias foi o último profeta do Senhor. Sabe quantos versículos tem lá de Gênesis a Malaquias? Tem 23.601 versículos. Preste atenção. Tem 23.601 versículos. Se você for ler cada versículo e cada capítulo, você não vai ver alguém chamando Deus de Pai. E isso aqui é Deus falando. Deus falando com o profeta Malaquias. E Deus falando com ele. E após Deus falar essa palavra com Malaquias, Deus vai se calar. Deus se calou depois dessa palavra que ele falou com Malaquias. Se passaram 400 anos até chegar no Novo Testamento. Se você for observar, Malaquias, já no finalzinho de Malaquias, você pode observar que tem um livro, tem umas páginas em branco. Isso aqui é Deus calado. Deus não fala nada. Por quê? Porque ele queria, era o desejo do coração dele, era ouvir o seu filho chamar ele de pai. Qual é o pai que não gosta de ser chamado de pai? Se o propósito de um pai é ter um filho, e o propósito do pai é que chame o nome de
pai primeiro do que mãe. Quem foi o nosso Criador? Foi Deus. Deus, ele criou os céus e a terra, criou todas essas maravilhas, criou o ser humano segundo a sua imagem e semelhança. Será que Deus gostava da gente? Aliás, ainda gosta da gente? Aleluia. Essa, como é culto de doutrina, essa é a doutrina do Senhor. É o Senhor que vai doutrinar. É a palavra do Senhor que vai nos ensinar. Peço que os irmãos fiquem atentos à palavra do Senhor. Vamos abrir a Bíblia aqui em Salmos, capítulo de número 68, versículo 5. Salmo 68. Aleluia. Versículo de número 5. A palavra do Senhor diz assim: Pai de órfão e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. A palavra do Senhor diz assim, ó: Pai de órfão e juiz de viúvas e Deus no seu lugar santo. Mas como assim? Não está falando de Deus nem Pai? Mas aqui você não vai ver nenhum órfão nem viúva chamando Deus de Pai. Vai dizer que o Pai é o Criador de cada um deles, mas você não vai ver ele chamando Deus de Pai. Vamos abrir também a nossa Bíblia aqui mesmo em Salmo, no capítulo de número 89. Vamos passear pela Bíblia. 89, Salmo 89. Vamos ler o versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: Pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? Foi o Senhor quem nos criou. A palavra do Senhor nos diz que nem no céu e nem na terra não há outro Deus senão o Deus que a gente serve. Senão o Deus que criou os céus e a terra. Vamos ler mais no versículo 89, continua no 89, no versículo 26. E dizendo assim, ó: Ele invocará, dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus, e a minha rocha, e a minha salvação. Isso aqui, se você for olhar, o tema no capítulo de 89 diz assim, ó: traz a memória do pacto de Deus com Davi. Então era Deus falando justamente de Davi, que ele me invocará dizendo: Tu és o meu Pai, meu Deus, a minha rocha e a minha salvação. Deus sabia, Deus estava sondando o coração e o pensamento. Vamos ler aqui, vamos mais adiante, vamos ler em Isaías, capítulo 63, Isaías 63, versículo 16. A palavra do Senhor diz assim: Mas
Tu és o nosso Pai. Ainda que Abraão nos não conhece, e Israel não nos conhece, Tu és Senhor, és o nosso Pai, nosso Redentor, desde a antiguidade é o Teu nome. Se passaram quantos versículos até chegar em Isaías, para a gente ver Isaías falando que Deus, Ele é o nosso Pai, o nosso Redentor, desde a antiguidade, e o Teu nome é o Teu nome. Aleluia. Vamos observar que foi o primeiro versículo desde o Antigo Testamento de Gênesis até Isaías. Vamos abrir em Jeremias. Jeremias, capítulo 35, versículo 18. Glória a Deus. Jeremias, capítulo 35, versículo 18. A palavra do Senhor diz assim: e a casa dos Recabitas, disse Jeremias, assim diz o Senhor dos exércitos, ó Deus de Israel, visto que obedeceste os mandamentos de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus mandamentos e fizeste conforme tudo quanto vos ordenou. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Aleluia. A casa dos Recabitas. Vamos observar que Deus ele se agradou nessa passagem, porque os filhos de Jonadab, os filhos de Recabe, guardaram os mandamentos de seu pai. Seu pai ele tinha ordenado os mandamentos. Se nós observarmos mais em cima, no versículo 13, capítulo 35, número 13, diz assim, ó: assim diz o Senhor dos exércitos, ó Deus de Israel, vai e diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, porventura não aceitares instrução para ouvires as minhas palavras. Diz, ó Senhor, a palavra de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou aos seus filhos que não bebesse vinho, foram guardadas, pois não beberam até estes dias. Antes ouviram o mandamento de seu pai. A minha, porém, que vos tenho falado a vós, madrugando e falando vós, e não me ouvistes, e vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando e dizendo: convertei-vos agora, cada um dos seus maus caminhos, e fazei boas as vossas ações, e não sigais uns aos outros deuses para servi-los, e assim ficarei na terra que vos deixo a vós e a vossos pais, para não inclinastes
os ouvidos, nem obedecestes a mim, visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram os mandamentos de seu pai, que ele lhe ordenou, mas este povo não lhe obedeceu. Assim diz o Senhor, ó Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e todos os moradores de Jerusalém todo o mal que farei contra eles, pois lhe tenho falado e não ouviram, e clamarei a eles e não responderam. Aleluia. A palavra do Senhor estava sendo lançada sobre Judá, sobre Jerusalém. Então, essa família aqui, Deus ele colocou o olho sobre aquela família. Por quê? Porque eles eram obedientes aos mandamentos de seu pai. Glória a Deus. O que o Senhor tem nos dizer hoje, essa noite, que nós devemos seguir o mandamento que Deus nos manda para nós sermos bem-sucedidos aqui na terra. Aleluia. Se nós ouvirmos a palavra do Senhor e praticamos a palavra do Senhor, o que nos espera diante disso? Há de ser a vida eterna. Ou você espera alguma coisa dessa terra para desfrutar dessa terra? Devemos ouvir e seguir a palavra do Senhor. Então, se Deus está nos ordenando a nós levarmos a palavra do Senhor também, porque Ele é fiel para cumprir na sua vida, porque sabe que você tem capacidade de abrir sua boca e levar a palavra do Senhor. Glória a Deus. Porque a palavra do Senhor diz assim, ó: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia. Glória. 1 São João capítulo 4, versículo 4. Maior é o Espírito que está em nós do que o que está no mundo. Não devemos temer o que está no mundo. No mundo tudo é passageiro. Você piscou o olho, tudo passa. Mas quando você está na presença do Senhor, é que Ele diz: Davi, alegrei-me quando disse: vamos à casa do Senhor. Aleluia. Devemos nos alegrar quando nós viemos para a casa do Senhor. Se alegre, porque você está na casa do Senhor. Aleluia. Glorifica este Deus, igreja. Deus passa, irmãos, 400 anos em silêncio. Aleluia. Até chegar em Malaquias. Chegou em Malaquias, ele ficou em silêncio após falar com Malaquias: o filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? Aleluia. Nós lemos os versículos que se encontram lá em Salmos, lá em Isaías, lá em Jeremias. Mas nós vimos só lá em Isaías que vai nos dizer que Ele é o nosso Pai. Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 5, versículo 16. Mateus capítulo 5, versículo 16. Eu vou correr contra o tempo. Diz assim a palavra do Senhor: assim resplandeça a vossa luz
diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Deus, ele se cala de uma forma tremenda. Quando ele passa 400 anos, ele se cala. E sabemos que Deus, ele se fez de uma forma e veio aqui nessa terra como filho. Deus, ele queria ensinar, doutrinar os seus filhos. De Gênesis a Malaquias, as pessoas não sabiam abrir a boca e falar que Deus, ele era o nosso Pai. Mas para que isso venha acontecer na nossa vida, nós temos que saber, para ser chamado de pai, você tem que ser filho. E para você ser filho, primeiramente você tem que aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. E o Senhor vai te acolher como filho. Ele vai passar a ter um cuidado como pai, porque você decidiu entregar a sua vida. Da mesma forma, é um filho com o pai. Olha, eu digo pai, é o pai no geral, porque pai e mãe se tornam só, é o pai. Aleluia. Vamos ler aqui Mateus capítulo 6. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser visto por ele. Aliás, não terei galardão junto do vosso Pai que estais no céu. Preste atenção no que a palavra diz. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser vistos por ele. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai que estais no céu. Aquilo que é terreno, é terreno. Aqueles que buscam as coisas do mundo, ele é mundano. Deus, ele abomina as coisas do mundo. Deus, ele aborrece quem ama o mundo. Glória a Deus. E vamos saber que Deus, ele decidiu descer aqui na terra em forma de filho, através de uma virgem, para a gente saber que ele é Deus. Aleluia. Mas como assim? Mas nós sabemos que para poder ser gerado um filho, tem que ser uma mãe e um pai, um casal que Deus fez. Mas sabemos que ele é Deus. Deus, ele gerou um filho do ventre de Maria. E esse filho nasceu, Jesus Cristo, o qual ele é o nosso Salvador hoje. E ele veio nessa vida com um propósito, veio apresentar o nosso Pai. Ele veio apresentar o nosso Pai. Vamos ler aqui Mateus capítulo 5, no versículo 48. Vamos
número 45 antes. Para que sejais filho do Pai que estás no céu, porque faz que o sol, seu sol, se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre o justo e o injusto. Deus, ele não faz acepção de pessoa. Da mesma forma, daqueles que é filho de Deus, ele manda chuva, manda sol para aqueles que é filho e os que não é filho. Deus, ele não faz acepção de pessoa, e ele manda chuva para que desça sobre o justo e o injusto. E no versículo de número 48 diz assim: sede vós, pois perfeito como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Sejamos nós perfeitos, porque Jesus Cristo ele veio aqui nessa terra para nos mostrar que a gente somos capazes de superar tudo aqui na terra. Mas somos capazes de superar somente com Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia aqui no versículo seguinte, Mateus capítulo 6, no versículo 4. Para que a tua esmola seja dada ocultamente, o teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. No versículo 1 ele vai dizer assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser vistos por ele. Tem muitas pessoas que ela querem fazer o bem, mas ela quer alguma coisa em troca, mas era alguma coisa em troca terrena, aqui nessa terra. E no versículo de número 4 vai nos dizer: para que a tua esmola seja dada ocultamente, o teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. A palavra nos diz que quando nós vamos dar uma oferta, pois ajudar o nosso próximo, nós temos que dar com a mão e esconder a outra, para que a outra não veja, não querer nada em troca. É isso que a palavra nos diz. No versículo de número 5: e quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Olha aí, isso é Deus doutrinando. E em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Versículo número 6: mas quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está oculto, e o teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Entrega tudo a seu Pai. Tudo que você precisa. Se você precisa de uma cura, de uma libertação, se você precisa de algo na sua vida, Ele está dizendo aqui: não precisa eu ir para a esquina para estar orando, para poder eu receber publicamente, mas sim orar a Deus em secreto no nosso quarto, para que Deus ele venha ouvir a nossa oração. Aleluia. No versículo 7, e orando, não useis de vãs repetições para os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Orações repetidas. Isso não vai fazer com que o nosso Pai venha ouvir a nossa oração. Versículo de número 8:
assemelheis, pois, a Ele, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Portanto, vós orais, isso aqui, ó, Deus ele vai nos ensinar a oração correta. Ele diz assim: portanto, vós orais assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Isso é Deus nos ensinando. Jesus ele veio aqui para nos ensinar como nós falarmos com o Pai. Antigamente, para você falar com o Pai, você poderia falar no Antigo Testamento, você não poderia falar. Se você cometia algum pecado, você ia diante do sacerdote, levava uma oferta ao Senhor, e aquela oferta era queimada no lugar de você pagar o seu pecado. E Deus ele fez isso como uma oferta. Ele mandou o seu filho aqui nessa terra para pagar o que era meio o seu pecado. Aleluia. No versículo de número 14: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará a vós. Isso aqui é porque eu estou no capítulo de número 6 de Mateus. Olha o tanto de Pai que a gente já leu aqui. Vamos no versículo de número 18: para não pereceres aos homens que jejuam, mas sim a teu Pai que estás oculto, a teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Aleluia. Glória a Deus. Mateus capítulo de número 7, versículo de número 7. Diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás no céu darás bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, para que está esta lei e os profetas. Aleluia. Vamos no versículo de número 21, para nós finalizar. Diz assim, capítulo 7, versículo de número 21: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que
faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, 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 não profetizamos o teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O Senhor, Ele nos ensina, Ele nos doutrina todos os dias. Quando nós nos levantamos, a primeira coisa que nós devemos é agradecer pelo dia que o Senhor tem nos dado. Muitas das vezes tem pessoas que vão dormir, mas não acordam. Acordar é uma dádiva de Deus, para que o seu propósito ele venha se cumprir na sua vida. Então devemos agradecer a Deus por estarmos vivos diante da presença dEle, buscando a Ele verdadeiramente, porque Ele nos ensina o caminho em que nós devemos seguir. Ele diz assim, nós somos como criança, devemos ser como criança para nós entrarmos no reino dos céus. Ele diz assim: ensina teu filho no caminho em que deve andar, para que quando ele cresça, não se desviará do caminho. E o Senhor, Ele nos mostra o caminho que nós devemos andar. Ele nos alerta todos os dias. Todos os dias Ele nos alerta, nos mostra o que acontece no mundo. Mas às vezes as pessoas preferem as coisas terrenas do que buscar a salvação. Então Deus, Ele está nos ensinando hoje. Aleluia. Para que nós venhamos tratar Ele como um Pai, entregar tudo nas mãos dEle. Se você tem alguma coisa para pedir, entre no teu quarto, ora a Deus em secreto, que Ele ouvirá as suas orações. Glória a Deus. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória. Glória a Deus, salve a igreja, Pai do Senhor. Amém. Palavra maravilhosa. Deus tem feito maravilha. Bom, domingo a gente vai começar o relógio de oração. E esse relógio de oração já começou a dar fruto. Nós nem começamos, já começou a dar fruto. Ele já começou a fazer milagre. Glória a Deus. Às vezes as coisas acontecem com nós, mas tudo é para o nome do Senhor. As coisas acontecem, a gente sente, mas tudo que acontece não é para o nosso mal. É para que Deus, o nome do Senhor, seja glorificado na nossa vida. É na prova, louvando ao Senhor. É aprovado e nós louvando ao Senhor. Quando nós estamos na prova, nós louvamos ao Senhor, vem tudo de novo, tudo de bem, porque nós estamos fazendo algo para o Senhor. Vem orar nessa noite. E os irmãos que nós vamos começar meia-noite o relógio de oração. Meia-noite vai ser eu e a pastora, meia-noite vamos estar no relógio de oração. E os irmãos que pegar de 1 hora, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã,